Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com a hora que você fizer suas atividades. Eu sei que tem gente que só faz à noite, quando os pais chegam do trabalho. Outros só fazem à tarde, de manhã fica naquela curtição da preguicinha. Outros já gostam de fazer pela manhã logo, passar o resto do dia desocupado. Então vamos lá, dentro dessa rotina que vocês estão criando de estudo, a tia vai trazer hoje um vídeo sobre compreensão textual, tá bom? Nós vamos estudar um pouco sobre isso, ver alguns exemplos de gêneros textuais. Mas antes disso, eu queria deixar uma pequena mensagem para vocês. Vamos lá? Eu fiz aí um pouco do esquema de como se apresenta o processo da vida. Isso se aplica a todas as pessoas. O primeiro passo, gente, que as pessoas precisam dar no seu processo de desenvolvimento é o estudar. Tem gente que não tem a possibilidade de estar numa escola, mas ela estuda através da observação, através de outros recursos, através de interações com o meio social que ela vive. Então, o primeiro passo de qualquer pessoa é estudar o ambiente onde ela está com as informações que ela tenha. E o segundo passo é aprender. Quando ela estuda e ela aprende aquilo que ela está estudando, que ela está vivenciando, ela então está pronta para colocar em prática as coisas novas que ela aprendeu e aí vir a descobrir outras e outras e outras coisas novas, tá bom? Então, o aprendizado é um processo contínuo, gente. Nós não temos essa pausa no processo de aprender, tá bom? Mesmo fora da escola, nós também aprendemos. Então, vamos focar, tá bom? Ter determinação, criar nossas rotinas de estudo para que a gente possa estar acompanhando todos os conteúdos, ok? Vamos lá, vamos ver o nosso primeiro texto. Opa! Muito bem. Questão 1. Esses textos que eu vou apresentar, eu enviei para o grupo com as fotos dos textos, tá bom? Vou colocar também a foto do gabarito no grupo. E vocês vão respondendo no caderno essas questões, de acordo com o que a gente for explorando aqui. E depois enviam somente a foto do gabarito para a tia, tá bom? Vamos lá. Leia o texto abaixo. Um dia, Ana Maria resolveu que estava na hora de abrir a boca. Mas antes de abrir o falatório de novo, pegou uma folha de papel de carta e escreveu: Vocês querem saber um jeito de fazer a Ana Maria falar? É só explicar para ela o que é greve. Ison inventou uma assinatura qualquer, dobrou o papel e enfiou por baixo da porta do quarto dos pais. Ok? Então, nós vamos focar nessa gravura aí. Vamos para o próximo, para perguntar, ver a nossa pergunta qual é. Para comunicar aos pais o que eles deviam fazer para que Ana Maria voltasse a falar, a menina escreveu para eles uma carta, um e-mail, um bilhete ou um conto. Aí nós vamos tentar relembrar aquelas estruturas que a gente já viu que esses tipos de gêneros textuais apresentam, tá bom? É uma carta, qual é o primeiro passo? Né? Eu tenho que colocar a cidade, a data, uma saudação ao destinatário, desenvolver todo o meu assunto, no final assinar, dobrar, colocar dentro do envelope com o remetente e com o destinatário, tá bom? Então, essas são as características de uma carta. Será que o que a Ana Maria fez foi uma carta? Ou um e-mail? O e-mail é utilizado que tipo de recurso para ser escrito? O e-mail é escrito em papel ou é escrito de modo eletrônico? Então, essas particularidades de cada gênero textual, a gente tem que observar no texto que a gente está vendo naquele momento, tá bom? Será que Ana Maria escreveu um bilhete? Deixou ali um lembrete rapidinho, alguma dica, alguma forma, e botou uma assinatura qualquer como se fosse uma outra pessoa falando?
Foi esperta Ana Maria ali, né? Será que foi um bilhete que ela escreveu? Ou ela escreveu um conto? Lembram as características do conto? Então, vamos lá, vamos pensar em qual dessas 4 opções ela fez o gênero textual dela, tá certo? Aí, lá no gabarito, você vai colocar questão 1 e na frente você vai botar o item que você acha que é o correto. Se for o A, você bota o A, se for o C, você bota o C, se for o D, você bota o D. E assim nós vamos fazer em todas as outras questões, tá certo? Vamos lá para o nosso segundo texto. 10 dicas para você não fazer feio na cozinha. Lave bem as mãos antes de começar a fazer qualquer receita. Se você tiver cabelo comprido, prenda-o com um elástico. 3. Use um avental para não sujar a roupa. 4. Evite chegar perto do forno quando ele estiver quente. 5. Meça os ingredientes e deixe-os separados antes de fazer a receita. 6. Guarde os utensílios que já foram usados no lugar onde estavam anteriormente. 7. Jogue fora os restos de embalagens que não serão reaproveitados. 8. Não fique perto das panelas com água fervente. 9. Nunca corra dentro da cozinha, principalmente com objetos na mão. E 10. Não use facas pontudas. Se precisar cortar algum ingrediente, peça a seus pais ou algum adulto que o ajudem, ok? Vamos ver o que é que ele está nos pedindo aqui na questão. No trecho, se precisar cortar algum ingrediente, peça a seus pais ou a algum adulto que o ajudem. É possível perceber que esse texto foi escrito para chefes de cozinha, para adultos, para crianças ou para idosos. Você vai focar nesse texto. O que é que essa orientação aí está nos dizendo? Que ele estava escrevendo para chefes de cozinha, pessoas adultas, pessoas crianças ou pessoas idosas. Ok? Vamos pensar um pouquinho e colocar lá na segunda questão o item que você acha o correto, certo? Davi Jonatas, Letícia, estão sempre me chamando aqui no privado, falando comigo. Vamos lá, continuar firmes e fortes, viu? Ariane, Rainara, todos. Vamos lá para a próxima questão. Questão 3. Leia o texto. O título do texto está em negrito, é inversão. Se a criança embalasse a mãe, se a bateria batesse no roqueiro, se o sol resolvesse ser maior que o céu, se a flor resolvesse beijar o beija-flor, se a terra domasse a fera domasse o domador, se a fruta sustentasse a mesa. Por certo, o pintor e o poeta teriam coisas engraçadas para contar. Bem interessante, né, gente, esse texto? Bem de cabeça para baixo mesmo, as coisas aí, bem contrárias. Vamos lá, ver o que foi que o autor nos pediu. Esse texto recebeu o nome de inversão porque inverteram o nome das coisas, todos os papéis estão invertidos, o poema é engraçado ou o poema tem rimas, ok? O que você tem que perceber? O que é a pergunta lá em cima? Ó. Esse texto recebeu o nome de inversão porque... Com isso aí você vai ver qual das 4 opções de baixo seria a correta e colocar na terceira questão o item que você acha o correto, ok? Vamos lá, para a questão 4 agora. Leia o texto e responda a questão abaixo. Vamos ler com a tia Auri.
Primeiro espaço que está dentro do quadradinho, vamos lá. Passagem de ônibus. Terminal rodoviário, número 65.789. Fortaleza, Ceará. De Fortaleza, Ceará, para Morrinhos, no Ceará. A data 3/2/2011, o agente Paulo, poltrona 22, horário 23h30, ônibus leito, preço R$16,50, ok? Vocês observam que isso aí é qual gênero textual? Vamos pensar um pouquinho. Será que é um bilhete? Ou será que é um bilhete de passagem? Tem uma diferença entre as duas coisas, na verdade. Aqui ele me traz alguns dados específicos de uma viagem, não é isso? Então, vamos lá. De acordo com o texto acima, o passageiro vai iniciar a sua viagem pela manhã, à tarde, de madrugada ou à noite. Lembrando, gente, que a resposta está no texto. Então, se a gente não sabe ainda, a gente vai voltar no texto, rever, reler novamente, até identificar o que ele está me pedindo, que é o horário, o período do dia em que vai ser feita a viagem por esse passageiro, tá bom? E aí, lá no item, na questão 4, na questão 5, vocês vão colocar o item que acham que seja o correto. Se é pela manhã, se é à tarde, se é de madrugada ou à noite, ok? Vamos lá para a próxima. Da cabeça aos pés. Gente, olhando de longe, bem longe, vai me jurar que todo mundo é igual e que sempre, sempre tudo anda certo. Porém, chegando bem de perto, é diferente. Por entre a terra e o céu tem muito, muito mais que um chapéu. Tem gente de cabeça quente, miolo mole, olho vivo e de cara pálida, nariz comprido, olho de peixe morto, boca de siri ou orelha em pé. Muitos não saem da rua, outros vivem só no mundo da lua. Aquele cantando, aquele reclamando, passou um assoviando, o garoto soluçando. Uns falam pelos cotovelos, outros pelo telefone. Mas a maioria se enfeita à beça, dos pés à cabeça, sem pressa. É um texto da Marilda Castanha, intitulado Da Cabeça aos Pés, ok? Agora vamos ver nossa questão. O trecho, que agora está em negrito, ó. Tem gente de cabeça quente, miolo mole, olho vivo e de cara pálida, dá a ideia de que as pessoas não têm boa aparência? As pessoas são diferentes? Tem muita gente com a cara pálida? Ou as pessoas não são diferentes? Ok? Então, se você tem dúvida, você vai reler esse trecho que está em negrito, que está mais escurinho. Tem gente de cabeça quente, miolo mole, olho vivo e de cara pálida. E vai ver em qual dessas 4 opções se encaixa melhor essa frase. Se ela está querendo me explicar que as pessoas não têm boa aparência, que as pessoas são diferentes, que tem muita gente com a cara pálida, ou se as pessoas não são diferentes, tá bom? Vamos prestar bem atenção nas frases para corresponder corretamente, tá certo? Vamos lá para a nossa próxima questão. A raposa e as uvas, item 7. Uma raposa passou por baixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou logo com muita vontade de apanhar as uvas para comer. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira,
mas não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora dizendo: eu nem estou ligando para as uvas, elas estão verdes mesmo? É um texto de Ruth Rocha, Fábulas de Êxopo, né? Escritas em São Paulo pela editora FTD em 1992. Agora vamos ver a pergunta. O motivo por que a raposa não conseguiu apanhar as uvas foi que as uvas ainda estavam verdes, a parreira era muito alta, a raposa não quis subir na parreira ou as uvas eram poucas? Ok? A pergunta é: o motivo por que a raposa não conseguiu apanhar as uvas? As uvas ainda estavam verdes? Esse foi o motivo ou foi a desculpa que ela deu para dizer que não queria as uvas? A parreira era muito alta ou era baixinha? Ela subia com facilidade. A raposa não quis subir na parreira. Como assim ela não quis se ela queria comer as uvas? E no último item, as uvas eram poucas. Não importa se eram poucas, se eram muitas, né? Aí vamos ver o que foi o problema para que ela não apanhasse as uvas no pé de parreira, ok? Marca o item que você acha o correto e coloca lá no nosso gabarito. Na próxima questão, nós vamos ter o item, a questão 8, o texto televisão. Televisão é uma caixa de imagens que fazem barulho. Quando os adultos não querem ser incomodados, mandam as crianças ir assistir a televisão. O que eu gosto mais na televisão são os desenhos animados de bichos. Bicho imitando gente é muito mais engraçado do que gente imitando gente, como nas telenovelas. Não gosto muito de programas infantis com gente fingindo de criança. Em vez de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar de verdade com os meus amigos e amigas. Também os doces que aparecem anunciando na televisão não têm gosto de coisa alguma, porque ninguém pode comer uma imagem. Ah, os doces que a minha mãe faz e que eu como todo dia, esses sim são gostosos. Conclusão, a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela. JP Paz, televisão, viagens, como eu sei escrever. Vejam como eu sei escrever. Primeira edição foi em São Paulo, pela editora Ática, em 2001. Esse texto está na página 26 e 27, ok? Vamos ver o que o autor pergunta. O trecho em que se percebe que o narrador é uma criança é... Quem é o narrador, gente? É quem está narrando a história, quem está contando aquele fato, tá bom? Então, o narrador, você percebe que é uma criança quando ele diz: também os doces que aparecem anunciando na televisão não têm gosto de coisa alguma. Dá para perceber que é uma criança por essa fala? Ou vamos para o item B. Quando os adultos não querem ser incomodados, mandam a criança ir assistir a televisão. Será que isso aí dá para identificar que é a fala de uma criança? Vamos para o item C agora. Nada de pressa para marcar correndo, não. Vamos com calma, um item de cada vez. Em vez de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar de verdade. Tá dizendo no item C. E no item D diz: bicho imitando gente é muito mais engraçado do que gente imitando gente, como nas telenovelas. Ok? Então, vocês vão observar em qual dessas frases é possível observar que o narrador é uma criança. Vão marcar e colocar o item lá no gabarito, na questão 8. Vamos lá para a próxima. Esse texto, na verdade, é uma música que vocês até conhecem muito bem. Fico assim sem você. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem 1000 alto-falantes vão poder falar por mim.
Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem abraço, sou eu assim sem você. Tô louco pra te ver chegar, tô louco pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas para poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Esse texto parece a gente nesse momento, né, pessoal? Todo mundo distante, querendo estar próximo. Mas vai chegar a hora também, o relógio vai andar. Vamos ver a questão que pede. No trecho, mas o relógio tá de mal comigo, entende-se que o relógio está quebrado? B. As horas passam devagar? C. As horas passam rapidamente? Ou D. O relógio está zangado? Ok? Você vai ver qual é a frase que melhor responde a esse questionamento quando ele diz que o relógio está de mal com ele, tá bom? Vamos lá. Enquanto o tempo não passa, a gente passa. Questão 10. Pisanho barreteiro, um passarinho prevenido. Quando captura uma presa, esse passarinho a espeta com seu bico no espinho de um arbusto. Arrasador, ele também atravessa insetos sobre arames farpados. Desse modo, cria sua própria despensa, recorrendo a ela para se abastecer de acordo com a sua necessidade. Segundo o texto, o passarinho é prevenido porque anda sobre arames farpados, ele é prevenido porque captura apenas insetos, ele é prevenido porque espeta os insetos com o bico, ou ele é prevenido porque guarda alimento para depois. Ok? Então, vocês estão percebendo que para a gente entender o texto, a gente precisa ler com clareza, com calma, com pausa, para compreender a pontuação e a mensagem que ele está querendo passar. Não é isso? Então, vamos entender aí porque que esse pisanho barreteiro é um passarinho tão prevenido, tá bom? Marquem o item lá no gabarito, na questão 10, o que vocês acham que é o correto. Na questão 11, a gente tem um texto que é um pouco longo. Ele está dividido em 3 slides, tá? A tia vai lendo com calma, eu vou passando até a gente chegar na questão. O touro e o homem. Um touro que vivia nas montanhas nunca tinha visto o homem, mas sempre ouvia dizer por todos os animais que ele era o animal mais valente do mundo. Tanto ouviu dizer isto que um dia se resolveu a ir procurar o homem para saber se tal dito era verdadeiro. Saiu das brenhas e, ganhando uma estrada, seguiu por ela. Adiante, encontrou um velho que caminhava apoiado a um bastão. Dirigindo-se a ele, perguntou-lhe: Você é o bicho-homem? Não, respondeu o velho. Já fui, mas não sou mais. O touro seguiu adiante e encontrou uma velha. Você é o bicho-homem? Não, respondeu-lhe a velha. Já fui. Não, desculpa, gente. Me atrapalhei. O touro seguiu adiante e encontrou uma velha. Você é o bicho-homem? Não, sou a mãe do bicho-homem. Adiante encontrou um menino. Você é o bicho-homem? Não, ainda hei de ser. Eu sou o filho do bicho-homem. Adiante, encontrou o bicho-homem que vinha com uma bacamarte no ombro. Você é o bicho-homem? Está falando com ele. Estou cansado de ouvir dizer que o bicho-homem é o mais valente do mundo e vim procurá-lo para saber se é ele mais do que eu.
Então lá vai, disse o homem, armando o bacamarte e disparando-lhe um tiro nas ventas. O touro, desesperado de dor, meteu-se no mato e correu até sua casa, onde passou muito tempo se tratando do ferimento. Depois, estando ele numa reunião de animais, um lhe perguntou: Então, camarada touro, encontrou o bicho-homem? Ah, meu amigo, só com um espirro que ele me deu na cara, olha em que estado fiquei. Você é o bicho-homem? Vamos lá. Esse texto tem uma frase que é repetida várias vezes. A repetição dessa frase, que está em negrito na última parte do nosso texto, ó, você é o bicho-homem, a repetição dessa frase em todo o texto demonstra o quê? Alegria e entusiasmo do touro a encontrar o homem. Item B, desespero e aflição do touro a defrontar-se com o homem. O item C, enorme susto do touro ao ver o homem. Ou item D, grande curiosidade do touro em conhecer o homem. Ok? Então, nós vamos olhar para aquela frasezinha e buscar o sentido dela para responder aqui. Tá certo? Depois, coloca o item que você acha o correto lá no gabarito. Agora, vamos para a questão 12. O velho crocodilo. Amanhã vai casar-se o velho crocodilo. Pensa e pensa sentado na margem do Nilo. Para a noiva crocodila, o que dar de presente? Talvez uma escova, uma fita ou um pente. Para as pestanas, pulseiras ou talvez um anel. Finalmente decide, será um chapéu. E sentado assim, lá na margem do Nilo, pensa em quem convidar o senhor crocodilo. Pensa, doce ou salgado será o banquete? E quanto à sobremesa? Quem sabe sorvete? Ou quem sabe salame? Ou arenque do mar? Pensa, velho crocó, como é duro casar. Versos hebraicos, tradução de Tatiana Belkin, Mira Perlou, São Paulo. Ok? Então, vamos lá. De acordo com o texto, o velho crocodilo A. Desistiu de casar. B. Fez a lista de compras. C. Estava indeciso. Ou D. Foi convidar um amigo. Ok? Então, se você tiver dúvida, relê o texto novamente para ver exatamente o que é que estava se passando pela cabecinha do crocodilo naquele momento, tá certo? Marca o item correto e coloca no nosso gabarito. Vamos agora para a próxima questão. Pare, atenção, é o título do nosso texto. O Joãozinho é distraído, em nada presta atenção, mas Totó, o seu amigo, é um excelente cão. Lá vêm os dois na calçada e agora olhem só. Na hora de atravessar, vejam o que faz Totó. Morde a calça do menino. Ficou louco este meu cão? Não, Joãozinho. O amarelo mostra, pare, atenção. A fonte dessa pesquisa aí foi um site, ó, http://www.blogspot.com.br/. Essa é a referência de onde o texto tá bom? Agora vamos ver qual é a pergunta. Segundo o texto, por que o Totó morde a calça do menino? Para que ele fique bravo? Porque ele é um excelente cão? Para rasgar a calça dele? Ou para que o menino tenha atenção ao atravessar? Então, vamos observar por que foi que o Totó mordeu a calça dele, marcar o item correto e botar no nosso gabarito, ok?
Item 14, agora nós vamos ler o texto Vamos rir um pouco. É uma pergunta aí, olha o sinalzinho de interrogação no final, certo? Vamos rir um pouco? Um advogado de Charlotte, Carolina do Norte, comprou uma caixa de charutos muito raros e muito caros. Tão raros que os colocou no seguro. Depois de um mês, tendo fumado todos eles e ainda sem ter terminado de pagar o seguro, o advogado entrou com um registro de sinistro contra a companhia de seguros. No registro, alegou que os charutos haviam sido perdidos em uma série de pequenos incêndios. A seguradora recusou-se a pagar, citando o óbvio. O homem havia consumido seus charutos de maneira usual. O advogado processou a seguradora e ganhou. Ao proferir a sentença, o juiz afirmou que o advogado tinha posse de uma apólice da companhia, na qual ela garantia que os charutos eram seguráveis, inclusive contra fogo, sem definir o que seria fogo aceitável ou inaceitável. Fecha aspas. Em vez de entrar no longo e custoso processo de apelação, a seguradora aceitou a sentença e pagou $15.000 ao advogado. Mas não ficou por isso. Depois que o advogado embolsou o cheque, a seguradora o denunciou e fez com que fosse preso por 24 incêndios criminosos. Tendo contra ele o seu próprio registro de sinistro e seu testemunho do caso anterior, o advogado foi condenado por incendiar propositadamente uma propriedade segurada. Foi sentenciado a 24 meses de prisão, além de receber uma multa de $24.000. Moral da história, do outro lado também havia um advogado. Quis ser esperto ele, né? De acordo com o texto, o advogado teve uma atitude honesta, inteligente, desonesta ou esperta. Então, nós vamos prestar bastante atenção em como ele tramou as coisas que ele ia fazer, ok? Ó, como foi que ele fez todo o processo e vamos entender se ele foi honesto, se ele foi inteligente, se ele foi desonesto ou simplesmente ele foi esperto, tá bom? Marca o item correto e coloca no nosso gabarito. Agora, 15ª e última questão. O nosso texto se chama Paraíso. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Não para automóvel matar gente, mas para criança brincar. Se esta rua fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Se este rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgotos noutra parte, que os peixes moram aqui. Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. O autor é José Paulo Paes, Poemas para Brincar, escrito em São Paulo, publicado pela editora África no ano 2000. Ok? Vamos ver o que a questão nos pede. O texto se chama Paraíso. Por que o autor deu esse título a ele? Porque ele deseja que o mundo se modifique e se torne um paraíso? Porque para ele o mundo não tem defeito? Porque nós respeitamos a natureza e ela é um paraíso natural? Ou porque o nosso mundo é cheio de belezas? Nós vamos pensar por que o autor botou esse nome, ok? O que ele estava imaginando quando ele colocou esse título no texto, tá bom? E aí, dentro da compreensão de vocês vão marcar o item correto e colocar lá no gabarito, certo? Ao final, você vai colocar o seu nome, a data de hoje, fazer a foto e enviar para a tia Auri, para a gente poder estar marcando a presença de vocês na nossa lista de frequência, ok?
marcando a presença e colocando lá a estrelinha de todo mundo que vai entregando a atividade, tá bom? Então, vamos lá, façam uma boa atividade. Qualquer dúvida, pode chamar a tia no privado, que a tia vai respondendo, vai tirando as dúvidas junto com vocês, ok? Beijo da tia no coração e até amanhã.